Queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este vídeo e hoje o nosso estudo vai ser sobre pecado. O que é o pecado? O que significa o pecado dentro da Bíblia? E a primeira pergunta que surge é: o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, tudo aquilo que vai contra o seu caráter, tudo aquilo que transgride a lei do Senhor se torna um pecado. E existe vários significados do pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Bem sabemos que o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego e uma parte em aramaico. E nós vamos ver aqui dentro do hebraico algumas palavras que apontam e que é a questão do pecado. Nós temos a primeira palavra, que ela vem trazer um significado que é desviar o caminho, errar o alvo, no sentido de desvio deliberado. Temos a segunda palavra, que ela é avel, que designa uma falta de integridade, uma falta de honestidade, que é uma desonestidade, uma iniquidade, ao afastar-se intencionalmente. Então, toda pessoa que se afasta de Deus intencionalmente acomete de um pecado. Toda pessoa que está indo a favor da sua palavra e do nada ela volta para trás, ela está cometendo um pecado. Tudo aquilo que fere a lei de Deus se torna um pecado. Temos a terceira palavra, que é pichar, que transmite a ideia de rebelião, se rebelar contra uma autoridade instituída por Deus, ou uma quebra de aliança. Todas as vezes que uma pessoa se rebela contra uma liderança, seja pastoral ou algo relacionado, nós vemos que se torna um pecado e a pessoa entra e a pessoa inclui dentro do pecado de rebelião. E isso acaba se tornando um perigo. Existe uma quarta palavra hebraica, a qual o nome é rachá, que significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral, né? Ao fugir impiamente das regras estabelecidas. Todas as vezes que há, por exemplo, dentro de um âmbito religioso, é empregado uma determinada palavra e a pessoa desobedece, ela transgride, ela vai contra aquilo que foi estabelecido e acaba entrando no pecado da desobediência. E existe uma quinta palavra dentro do hebraico que é achar, né? Que significa culpa. E também tem uma sexta que é tar, que significa andar errado. Aquelas pessoas que andam errado, contrário à palavra do Senhor, estão cometendo um pecado. E nós vemos algumas palavras gregas também, que é o caso harmatia, que é a ideia de harmatiologia, que é o estudo sobre o pecado. A harmatia é essa palavra mais abrangente dentro do Novo Testamento para o pecado. E na Septuaginta, isso significa harmatia, essa é a palavra mais abrangente para pecado no Novo Testamento e na Septuaginta também. E significa um desvio de caminho. Um desvio de caminho é a primeira palavra a qual nós vemos do seu significado apontando para pecado, e a segunda que é adikia, que significa injustiça. A terceira palavra é a anomos, que é usada para se referir àquele que transgride uma lei. A quarta é paraptoma, que é como uma ofensa ou transgressão deliberada. E tem a quinta, que é poneros, que geralmente se refere-se à iniquidade moral. Então, todos esses termos, tanto o hebraico quanto o grego, infere-se ao pecado e é uma ideia que vai totalmente contra a lei do Senhor. E o que a Bíblia fala sobre o pecado? A Bíblia, ela diz que o pecado é grave e deliberada revolta contra o próprio Deus. A pessoa que comete o pecado acaba entrando em um agravo muito grande porque se rebela contra o próprio Deus, se revolta contra o próprio Deus, que naturalmente resulta na transgressão da sua lei, volta a praticar as iniquidades, as coisas da carne. Nós vemos que, em outras palavras, após o pecado ter entrado no mundo, a sua própria natureza, todas as faculdades do homem, incluindo as suas decisões, desejos, vontades, estão inclinadas para o mal. Nós vemos isso em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 2.
E nós vemos que assim não há um ser humano sequer que não possua a natureza decaída, pois todos nós já nascemos em pecado. Exatamente, até mesmo o recém-nascido já vem com a natureza pecaminosa. Então nós vemos que este estado de condição, qualidade de pecador é chamado de pecado original, por conta de Gênesis capítulo 3, quando aconteceu ali a queda do homem, né? Pois ele não ocorre de uma maneira por imitação ou influência externa, de maneira nenhuma, mas é derivado da raiz da raça humana, ou seja, o pecado de Adão, como eu disse em Gênesis capítulo 3, e toda a humanidade. E assim todos os homens já nasceram com a natureza totalmente corrupta, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da graça, da glória de Deus, né? E como o homem peca? Uma pergunta que a Bíblia diz que o homem peca de diversas maneiras e sentidos. Assim, esses pecados que nós falamos factuais podem ser tanto os interiores, como pensamentos perversos, cobiças e assim sucessivamente, como exteriores, sendo eles furto, roubo, mentira, fraude e assim sucessivamente. Logo, é correto afirmar que o homem peca tanto em seus pensamentos como em suas obras, palavras e até mesmo omissões, ao se fazer indiferente à injustiça e à maldade. De qualquer forma, nós vemos que a justiça de Deus exige punição de todos esses tipos de pecado. Mateus capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 4 e Apocalipse capítulo 20. Isaías capítulo de número 45 diz que Deus ele cria o mal. Esse mal a qual Deus cria não é um mal moral, é a consequência de um pecado. Paulo ele diz aos coríntios que tudo aquilo que o homem plantar, assim ele também vai colher. Se nós plantamos um pecado, nós precisamos colher. Lembre-se que todos nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer as nossas escolhas, mas nós não podemos fazer a escolha daquilo que nós vamos colher. Nós precisamos ter uma ideia. A punição do pecado, ela é vista na Bíblia Sagrada. O caráter de Deus, ele é santo, ele é puro e ele exige que também nós sejamos santos, assim como ele diz em 1 Pedro capítulo de número 1, sede santo como eu sou santo. Nós precisamos estar em constante santidade, matando, mortificando a nossa carne, nossa velha natureza e vivendo as novidades de Cristo em nossa vida. Esse é um resumo básico sobre o pecado, para você entender. Lógico que tem muitos outros tópicos, mas o vídeo iria ficar muito longo. Espero que você tenha entendido e espero que isso tenha despertado em você uma fome, uma curiosidade para você buscar mais sobre essa matéria dentro da teologia. Deus abençoe, em nome de Jesus.